Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso webinar de hoje. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para debater um tema que neste caso é muito importante para as empresas, o tema da implementação da faturação eletrónica, ainda por cima porque temos timings bastante próximos, nomeadamente para algumas empresas, para as grandes, desde já 1 de janeiro, correto, Miguel? E depois existe um calendário faseado que também vamos abordar hoje para esclarecer aqui os nossos participantes. Sendo que eu tenho uma novidade sobre essas datas, mas depois já quando for a minha intervenção já digo. Portugal é um país sempre com muitas novidades. Muitas novidades e muitas operações exato, antes de fazermos qualquer coisa, hora, não é? Antes de fazermos qualquer coisa, temos que estar sempre muito atentos a saber se o que estamos a dizer ainda se mantém efetivo e real, ou estamos a dizer uma coisa que não é verdade. Mas pronto, eu fiz esse trabalho de casa ontem. Ótimo, e portanto tenho alguma novidade. Ótimo. Então já temos aqui mais de 60 participantes connosco. Se quiserem ir partilhando um bocadinho qual é o vosso setor de atividade, de onde é que nos estão a ouvir. Gostamos sempre de conhecer um bocadinho melhor a nossa audiência. Já temos aqui a Gabriela. Olá, Gabriela. Então, temos aqui uma participante que está aqui próximo, pelo menos de mim, está em Alvalade, e é uma empresa de venda de material médico. Sim, o setor da saúde é um setor que tem tido muito interesse, porque eu já trabalho nesta área da faturação eletrónica já há muitos anos e, portanto, a saúde sempre foi aquele setor que foi sempre muito considerado neste tipo de implementações, quer quando começou com as compras públicas eletrónicas e depois agora com a faturação eletrónica. Portanto, é um tema muito... Porque há sempre esta ideia que o controle da despesa passa muito também pela otimização deste processo e, portanto, a saúde representa uma fatia importante da despesa pública. Portanto, entre saúde e construção são-se os dois principais, sendo que agora a construção está muito para baixo e a saúde muito para cima em termos de despesa. Então, temos aqui o António, que trabalha na Macro IT. Bem-vindo, António. A Carmen, que trabalha na Municípia, uma empresa de cartografia e sistemas de informação no Tagus Parque. Depois temos aqui também mais uma participante ligada à área material de laboratório e indústria também. E as pessoas continuam a chegar, vamos esperar mais um bocadinho. O Tiago, que está na área da consultoria da IT e que tem aproximadamente 30 clientes no setor público. Mais uma pessoa da indústria farmacêutica. Olá, Vasco. Temos uma empresa de cutelarias, facas. Contabilidade e apoio à gestão. A estimativa de empresas que trabalham com o Estado é bastante grande. Portanto, os últimos dados que nós tínhamos, vindos da própria SPAP, apontava para que o Estado tivesse cerca de 80 mil fornecedores. Portanto, este é um tema que vai ser muito transversal e vai tocar muitas empresas. Se bem que estes dados não são atualizados, mas não sei, pelo menos, não sei, entre 20 a 30 mil fornecedores seguramente existem. Claro. Temos aqui uma empresa de fiscalização de obra, também que é interessante. Retalho. Olá, Carlos. O Carlos é da Impex Traders e tem alguns projetos também na área da medicina. Temos aqui a Sofia, que nos está acompanhada dos Açores, São Miguel. Olá, Sofia. A Carla, que é da Administração Pública. Também mais uma empresa de software com clientes por todo o país, muitos sendo do Estado, diz aqui o Fernando.
A Mónica levantou aqui a mão. Mónica, se quiser partilhar connosco alguma informação, por favor, faça-o aqui no bate-papo. Uma empresa de Coimbra, de produção de sacos e embalagens. Olá, Sandra. A Eva também chegou agora, está em Lisboa e é jurista num instituto público. Obrigada, Eva, por se ter juntado a nós. Bem, e se calhar penso que já temos aqui um número bastante interessante de participantes. Se calhar, Miguel, se concordar, dávamos início aqui à sessão. Parece bem. É? Então, Andréia, vamos se quiser. avançar. Ok. Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos e bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andréia Jota e eu sou diretora de marketing da Câmara de Comércio e hoje vou ser a vossa moderadora nesta iniciativa. Muito obrigada por estarem aqui presentes hoje e também obrigada àqueles que estou a ver aqui algumas caras, entre aspas, conhecidas, que nos têm vindo a acompanhar em várias iniciativas que a Câmara tem vindo a dinamizar nos últimos meses. Hoje estamos aqui reunidos virtualmente para debater o tema da obrigatoriedade de implementação da fatura eletrónica no nosso país a partir de 1 de janeiro de 2021, mas creio que existem novidades, portanto penso que depois o Miguel, durante a sua apresentação, irá esclarecer mais este tema das datas de implementação. No entanto, com o prazo final próximo e a necessidade de diversos stakeholders envolvidos no processo para implementar esta solução, é importante considerar os tempos operacionais e dar início à sua gestão o quanto antes, até porque existem, tal como referi há pouco, diversas etapas no calendário desta implementação. E para dinamizar esta sessão, convidamos o Miguel Zegre, que é responsável de vendas e partners da Pagé Portugal, para nos apresentar quais os requisitos, as atualizações e os passos essenciais para que as empresas garantam a legalidade das suas transações no futuro próximo. A Pagé, com sede na Suécia e uma rede internacional, proporciona aos seus clientes a continuidade e o cumprimento legal dos seus processos de faturação, não apenas em Portugal, mas em diversos países europeus e não só. Obrigada, Miguel, por ter aceito este convite para se juntar hoje aqui a nós neste webinar. Antes de lhe passar a palavra, queria só recordar que este webinar será gravado, que durante a sessão o vídeo e os microfones dos participantes estarão desligados. No entanto, qualquer questão que tenham, como é já habitual, por favor, coloquem na rúbrica do Q&A, para que eu depois possa geri-la com o nosso convidado. Miguel, mais uma vez muito obrigada e vamos então dar início aqui a esta sessão que promete ter algumas surpresas, não é? Vamos ver, vamos ver. Não, obrigado, eu é que agradeço o convite e terem-se lembrado de nós para abordar este tema, que é um tema que nós abordamos de forma diária já há algum tempo na nossa relação com os clientes e com o mercado. Eu preparei aqui uma pequena apresentação que vou partilhar, ver se consigo partilhar aqui a apresentação. Continuando a partilhar o vídeo. E creio que estão a conseguir ver a minha apresentação, certo? Do meu lado vejo perfeitamente. Pronto, então, se a Andréia vê, que acredito que todos estejam a ver bem. Então pronto, mais uma vez agradeço o convite. Eu não pus um slide sobre mim, porque depois não gosto de ver a minha cara nas apresentações, portanto, mas uso sempre este slide inicial, que na prática é só o título, e o título já a Andréia muito bem disse o que é que nós vamos aqui falar, portanto, vamos falar acima de tudo de faturação eletrónica e vamos falar em mais detalhe da faturação eletrónica nos contratos públicos. Ok, portanto aproveito este slide para falar um bocadinho de mim. Portanto, o meu nome é Miguel Zegre, sou responsável da Pagé no mercado português com responsabilidades sobre vendas e parceiros. Tenho já uma experiência vasta, um bocadinho mais de 20 anos, nestes temas de troca eletrónica de dados, faturação eletrónica, contratação pública, acompanhando muito perto numa outra empresa onde trabalhei a implementação de todas as ferramentas de contratação pública para a administração, para o Estado fazer as suas compras, ferramentas essas que hoje
estão a funcionar e que hoje são um sucesso em Portugal e uma referência a nível europeu, a implementação que Portugal fez dessas ferramentas. Portanto, lembro-me bem a dificuldade que foi implementar em 2008 e em 2009, que foram os anos quentes da ferramenta de contratação. Lembro-me da dificuldade que foi implementar e que os organismos públicos usassem essas ferramentas e que os fornecedores estivessem preparados, e posso-vos assegurar de viva voz que foi muito mais complicada a parte dos contratos públicos do que é a faturação eletrónica, porque na verdade nos contratos públicos não havia um setor tão preparado, quer a nível dos prestadores de serviço, para ajudar quer o Estado, quer as empresas, a estarem preparadas para implementar a contratação pública. Na faturação eletrónica já não é assim. Na faturação eletrónica, o Estado, neste caso, parte atrás, portanto, o mercado em si, o mercado privado, já está muito avançado em termos de faturação eletrónica. Toda a gente conhece e já ouviu falar seguramente do EDI, e, portanto, eu acho que aí a experiência que as empresas têm pode ajudar muito nessa implementação. E, portanto, eu participei, quer ao nível da contratação pública, quer ao nível da implementação da faturação eletrónica no setor privado. Portanto, participei em inúmeros projetos com públicos e com privados, e, portanto, tenho bastante experiência na área, e, portanto, quero partilhar aqui convosco um bocadinho da minha experiência. E, portanto, é isso que vamos fazer, e sem mais delongas vamos então começar a apresentação. Eu vou tentar não vos amassar muito, vou tentar ir direto ao ponto, ao ponto, que é exatamente o que é que nós temos que fazer e qual é que é a necessidade. Vou só fazer aqui uma pequena introdução e falar um bocadinho sobre o que é a Pagero, também para os participantes no webinar saberem um bocadinho o que é a Pagero, não perder muito tempo nisso. E depois, onde vou perder tempo será exatamente na parte da faturação eletrónica. Portanto, o que é a faturação eletrónica Business to Government? Portanto, esta sigla B2G significa Business to Government, portanto, a faturação eletrónica das empresas ao governo. E vou-me focar em Portugal, não vou falar muito pelo menos na apresentação, não tenho nenhumas referências europeias, posso depois no slide 8 dar alguns exemplos. Depois vou fazer uma passagem rápida pelo ponto de situação da implementação, ou seja, na prática é dizer onde é que nós estamos e qual é que é o ponto de situação atual. E depois, finalmente, vou terminar com aquilo que eu acho que é mais importante, que é para as empresas privadas que têm relação com o Estado, portanto, os fornecedores ou os adjudicatários, o que é que têm que fazer para implementar a fatura eletrónica. E reparem que aqui eu não falo só de fatura eletrónica para o Estado, porque o que eu acho, e a nossa abordagem é sempre de empresas que vão fazer implementação de faturação eletrónica, que vão trabalhar com faturação eletrónica para o Estado, não faz sentido fazerem só exclusivamente para o Estado. Portanto, faz sentido que façam uma implementação mais alargada e que estejam desde já preparadas para qualquer tipo de implementação de faturação eletrónica com os seus clientes, porque claramente é algo que vai surgir nos próximos meses, anos. Okay? Portanto, esse é o que propomos. Miguel, Muito se bem. calhar Então, antes de só passar à introdução, talvez fosse interessante lançarmos aqui uma votação à nossa audiência e para conhecer e perceber se as empresas que nos estão a ouvir já possuem ou não uma solução de faturação eletrónica, está bem? Vou aqui lançar uma votação, conto com a vossa participação. Temos aqui cerca de 1 minuto para votar. Portanto, neste momento, eu diria que as coisas estão bastante equilibradas. Entre sim, já temos uma solução implementada, e o não, estamos à procura de uma solução. Portanto, já mais de metade dos participantes votaram. Temos aqui mais uns segundos. Sim, os dois cenários são normais, porque o prazo de 1 de janeiro aplicava-se a grandes empresas e, portanto, é normal que uma empresa grande, se quiser ter as coisas a funcionar no dia 1 de janeiro de 2021, já no dia 19 de novembro de 2020 já tenha qualquer coisa implementada, é perfeitamente normal, assim como há outro tipo de empresas, médias e pequenas e microempresas, que têm prazos mais alargados, ao meados do próximo ano, ao final do próximo ano. Portanto, é normal que ainda estejam à procura de soluções. Ok, e já temos aqui os resultados da votação. Portanto, 40% afirma que já têm uma solução implementada, 37% que não e que estão à procura de uma solução, e depois temos aqui 22% que apenas têm algum interesse no assunto. Ok,
excelente. Então pronto, acho que seguir. os três tipos são boa audiência para nós continuarmos com a nossa webinar. Muito bem, em termos de introdução, a introdução é só falar um bocadinho do que é a Pagero, ok? A Pagero, a Andrea apresentou-nos bastante bem, só de dar aqui uma ou duas notas. A Pagero é uma rede de empresas, na prática funcionamos como uma rede de empresas, não nos posicionamos muito só como um parceiro tecnológico, mas somos uma rede com alcance global, ou seja, a nossa ideia é, no fundo, e nós damos muitas vezes este exemplo, quer internamente, quer externamente, queremos fazer aquilo que aconteceu há 20 anos com os telemóveis, em que existiam em diferentes países linhas de telefonia móvel que não falavam com outras, só falavam dentro da sua própria rede e do seu próprio operador, não é? E a determinada altura foi o mercado que começou a abrir e as linhas começaram a falar de uns para os outros, e hoje é perfeitamente normal. Eu quero fazer uma chamada telefónica daqui para o número da Austrália, não tenho que estar preocupado se a Mel, ou se a Vodafone, ou se a nós tem ou não tem acordo com a Austrália Telecom para a chamada chegar, ok? Isso que hoje nos parece uma coisa perfeitamente normal, foi na altura um processo complicado. Na altura, ainda provavelmente alguns se lembram, se tiverem mais idade, que não era assim tão fácil. E portanto, na faturação eletrónica, ainda estamos um bocadinho de como estávamos quando era uma rede de telemóvel só com um operador. Não estamos tão mal, portanto já existe algumas possibilidades de troca de informação entre empresas, mas obriga a algum acordo de interesses entre os operadores, e portanto nós não concordamos com isso. Nós entendemos que a implementação deve ser uma rede aberta, portanto eu não devo estar preocupado se vou comprar o meu serviço ao fornecedor A, B ou C, se depois consigo falar com o X, Y e Z. Nós acreditamos que a rede, que a troca de informação deve ser aberta, e portanto o que queremos é oferecer aos nossos clientes a possibilidade do nosso cliente se ligar a qualquer parceiro de negócio que tenha, e, importante, e também, não menos importante, em qualquer parte do mundo, que é outra coisa que acontece muito. Muitas vezes as empresas escolhem um prestador de serviços para os ajudar, mas esse prestador de serviços só funciona numa determinada área geográfica, ou só num país, ou só numa área do globo. Muitas empresas, por exemplo, aqui no nosso caso, que são ibéricas. E, portanto, quando as empresas depois necessitam de fazer alguma coisa fora desse espaço geográfico onde o operador que escolheram trabalha, não tem possibilidade. E, portanto, é uma chatice, porque depois tem que ter, em vez de estarem ligados a uma empresa, a um operador, tem que estar ligado a dois operadores. É como se eu precisasse ter dois telemóveis, um telemóvel para fazer chamadas nacionais e outro telemóvel para fazer chamadas internacionais. Pronto, e por isso acreditamos e sabemos que mais tarde ou mais cedo este vai ser o caminho que o mercado vai levar. Em termos de Pagero, portanto, também a André já disse, nós começamos na Suécia, somos uma empresa que a nossa sede é em Gotemburgo, na Suécia. Temos escritórios já nos quatro principais continentes do mundo. Não temos ainda em África, mas em breve teremos, e temos cerca de 400 colaboradores. Portanto, só para dizer, são 19 escritórios, temos cerca de 400 colaboradores e temos mais já de 35 mil clientes em mais de 50 países. Portanto, aí pintados a verde são os países onde nós já temos clientes e onde nós já temos projetos. Okay? Pronto, não vos queria amassar muito mais sobre a Pagero. Acho que o tema hoje não é falar sobre a Pagero, o tema hoje é falar sobre a faturação eletrónica das empresas ao governo em Portugal, e portanto é o capítulo seguinte da apresentação, e vou seguir nesse caminho. Em termos de prazos, pronto, aqui a André há bocado estava a falar de uma novidade, porque estamos aqui a falar aqui um bocadinho antes. Eu estava a dizer à André que tinha umas novidades, apesar de não dizer qual era a novidade. Portanto, em termos de prazos, começa logo aqui as primeiras novidades. Que é, portanto, todos nós sabemos que muitas empresas que falo, e empresas mais nesta área, ou empresas que têm mais conhecimento tecnológico desta área, quando nós falamos de fatura eletrónica, as empresas sempre dizem, já estou a ouvir falar disso há não sei quanto tempo, isso vai, depois volta, e depois não é, e confesso que tem alguma razão. Confesso que tem alguma razão, porque de facto nós já desde 2008, já na altura do Código dos Contratos Públicos, como eu disse há bocadinho, se falava da obrigatoriedade da fatura eletrónica. Na verdade, o próprio
próprio Código dos Contratos Públicos prevê essa obrigatoriedade num dos seus artigos, quando diz que a faturação eletrónica a faturação no âmbito dos contratos públicos deve ser feita de forma eletrónica, mas a verdade é que a utilização era muito baixa e, portanto, não existia uma grande utilização da faturação eletrónica no âmbito dos contratos públicos. Algures em 2014 começou-se a falar de uma diretiva europeia, diretiva essa europeia que viria a introduzir a obrigatoriedade da faturação eletrónica dos contratos públicos e, portanto, é à luz e ao abrigo dessa diretiva europeia que nós hoje estamos aqui, que nós hoje temos o governo que através do decreto de lei 123 de 2018, portanto em 2018, regulou aquilo que é a implementação da fatura eletrónica nos contratos públicos, separando, obviamente, as áreas, separando os intervenientes em dois tipos de intervenientes, quem compra e quem vende, portanto, os contratantes, que são os fornecedores de bens e serviços, ou os contraentes públicos, ou os contratantes públicos, que são os adquirentes dos bens e serviços, ok? E estabeleceu datas e diferentes datas para diferentes tipos de entidades. Miguel, desculpa interromper, é que temos aqui alguns Sim. participantes a dizer que há uma parte do slide que não se vê, porque tem aí visível já fez o raio. Porque Já dizia, está. Já está, obrigada. Peço desculpa. Obrigada. Eu não reparei, só agora é que também vi que estava aqui em cima do texto. Sim, obrigada. Ok. Pronto, estava a dizer, portanto, separou, e normalmente no processo de compra e venda há sempre quem compra e sempre quem venda, separamos nestes dois tipos, a própria diretiva europeia também previa esta separação, e, portanto, o legislador nacional deu prazos mais apertados para as entidades públicas, ok? E, portanto, dividiu os prazos em dois, prazos esses que já há muito passaram, portanto, o primeiro prazo foi 18 de abril de 2019, era este 18 de abril, porque é que é o 18 de abril, assim um dia assim um bocadinho estranho? Porque era a data prevista na diretiva, ok? A diretiva tem razões históricas, tem a ver, acima de tudo, com questões de livre concorrência entre operadores do mercado e, portanto, daí esta data, porque na data em que ele foi assinado tinha X anos para estar em vigor, portanto, batia neste 18 de abril, e, portanto, o Estado, entre aspas, obrigava, ou a lei obrigava que a partir de 18 de abril de 2019, qualquer organismo público da administração direta do Estado, órgãos de soberania ou institutos públicos, seriam obrigados a receber faturação eletrónica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, se eu como fornecedor chegasse ao Estado e dissesse assim, eu a partir de 18 de abril de 2019 vou-te enviar fatura eletrónica, não te vou enviar mais fatura em papel, o Estado era obrigado a aceitar, ok? E 18 de abril de 2020 para as restantes entidades públicas. Na prática isso não aconteceu. Não aconteceu por diferentes motivos, porque motivo número 1, os próprios fornecedores não estavam preparados para enviar fatura eletrónica, portanto, para o Estado. A própria legislação e os formatos e a infraestrutura de suporte também ela não estava preparada. Não quer dizer que a 18 de abril de 2019 não houvessem já alguns organismos do Estado preparados para receber fatura eletrónica, mas genericamente isto não aconteceu, nem em 18 de abril de 2019, nem em 18 de abril de 2020, e atrevo-me mesmo a dizer que ainda hoje, 15 de novembro, 19 de novembro de 2020, existem muitas entidades do Estado que não estão preparadas para receber faturação eletrónica, ok? Portanto, já deviam estar ou há um ano e meio ou há meio ano, em função de que se for a administração direta ou eram das demais entidades públicas, ok? Pronto, isto faz aqui um bocadinho o ponto de situação. No caso das entidades públicas, e aproveito também este slide para falar sobre isso, no caso das entidades públicas, tiveram uma ajuda muito grande de um organismo em quem o Estado delegou a capacidade tecnológica, ou o papel, digamos assim, de ajudar as empresas do Estado a estarem capazes de receber fatura eletrónica dos seus fornecedores, que foi a ESPAP, ok? E a ESPAP entrou neste jogo, se calhar também um bocadinho tarde, mas tem feito um trabalho excelente. Eu próprio, há uns tempos, era crítico do trabalho da ESPAP. Posso dizer que hoje a ESPAP tem feito um trabalho excelente na preparação da infraestrutura do Estado para que os fornecedores possam enviar faturação eletrónica. E, portanto, acredito que neste momento está tudo preparado para que quer entidades públicas que ainda não estão preparadas, quer os fornecedores consigam estar em condições de cumprir os prazos que são previstos, ok?
Do ponto de vista dos contratantes ou dos fornecedores, portanto, as datas foram muitas, eu até por questões de vergonha nem falo muito das datas que existiam, mas é verdade que já existiram diferentes datas, ok? Ou seja, na prática o que a lei dizia era que a tal lei de 123 de 2018 dizia, muito bem, a partir de 1 de janeiro de 2019, quem quiser mandar pode mandar, sendo que, obviamente, o Estado será obrigado a estar preparado a partir de 18 de abril, portanto também não fazia muito sentido, mas pronto, era isso que a lei dizia. Sendo que passa a ser obrigatório o envio da fatura eletrónica a partir de 1 de janeiro de 2021 para grandes empresas. Empresas com mais de 250 trabalhadores, com mais de 50 milhões de euros de faturação e com mais de 43 milhões de euros de balanço. E, portanto, todos nós estávamos à espera que isto entrasse em vigor no dia 1 de janeiro e, portanto, na prática, aconteceria que uma grande empresa que quisesse enviar uma fatura para o Estado no dia 2 de janeiro de 2021 e não tivesse capacitada para enviar fatura eletrónica no formato que eu já vou falar à frente, pura e simplesmente não conseguia enviar a fatura. E não conseguia enviar a fatura, ou seja, podia fazer o trabalho e não conseguia faturar esse trabalho. Acho que se não surge esta pandemia que nós sabemos, então também não quero falar muito sobre isso, que fez com que estes prazos fossem todos atrasados, foram atrasados já anteriormente, tinham sido atrasados para este 1 de janeiro de 2021, que a data era anterior, e agora mais recentemente, na primeira quinzena de novembro, se não me engano, no dia 9 ou no dia 10, foi o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, preveu a possibilidade de até dia 31 de março de 2021 ainda são aceitas faturas em PDF, ok? Portanto, significa que a mesma empresa que no dia 2 de janeiro, se não conseguisse mandar, estava com problemas, já não está em problemas, pelo menos até dia 31 de março de 2021. Portanto, significa que o prazo, apesar do prazo não ter sido dilatado, ou seja, o Estado vai continuar vai deixar de aceitar faturas em papel, digamos assim, mas não recebe faturas exclusivamente eletrónicas, tem a possibilidade de receber também faturas em PDF até dia 31 de março de 2021, ok? Miguel, Nas já outras agora tenho empresas, aqui sim. uma questão só para confirmar que tem mesmo a ver com essa informação que estava a partilhar. Portanto, temos aqui o José Manuel que pergunta: o despacho do Secretário de Estado que permite a aceitação das tais faturas em PDF até 31 de março de 21 refere que isso é para efeitos fiscais. E ele diz que não queria que isso abranja a realidade prevista pelo decreto-lei. E pergunta se não teremos assim que continuar a apontar para 1 de janeiro de 21. É assim, eu já falei com diferentes advogados que defendem os dois princípios, ok? Portanto, conhecendo eu a realidade portuguesa, tenho a certeza de duas coisas. Que se houver algum fornecedor que vai enviar faturas em PDF no dia 2 de janeiro de 2021, os organismos públicos vão aceitar. Portanto, parece-me difícil existir alguma entidade pública que vá obrigar os seus fornecedores no dia 2 de janeiro de 2021 a fazer fatura eletrónica em formato estruturado, já me parecia difícil antes, mesmo sabendo que a data era 1 de janeiro, agora havendo, entre aspas, esta semi-porta aberta pelo Secretário de Estado, acredito que seja difícil, ok? Mas independentemente disso, portanto, se uma coisa é falarmos do que diz a lei, discutimos se a lei se aplica ou não se aplica. Eu pessoalmente, das conversas que tive, acho que sim, que se aplica, ok? Portanto, acho que abre a porta para as empresas adiarem um bocadinho mais esta obrigatoriedade. Contra mim falo, porque para nós, prestadores de serviços nesta área, quanto mais cedo entrasse em vigor, melhor seria. Mas pronto, do que li, parece-me que sim, mas ainda que tivesse a ideia contrária, na prática é o que vai acontecer. Na prática, a empresa que não o fez, não sente ali um alíviozinho, não é? Portanto, imagina uma empresa que estava apertada a dizer assim, eu tenho que decidir, tenho que fazer, dia 2 de janeiro tenho que mandar, ou dia 1 de janeiro tenho que mandar. Tem esta informação, o que vai fazer claramente é, tenho aqui mais 3 meses para descansar. Portanto, o que vai acontecer é que no dia 15 de fevereiro de 2021 vai voltar e agora só tenho outra vez um mês e meio, o que é que vou fazer? E se calhar esperando e rezando que venha mais um adiamento. Okay? Portanto, a minha opinião é, independentemente das questões jurídicas, de facto o que vai acontecer é que isto é um adiamento de prazo, okay? Encapotado, não é? Mas é um adiamento de prazo. Exato. Miguel, só mais um esclarecimento, porque também tem a ver com algo que já referiu anteriormente, que é, há aqui um participante que pergunta se a obrigatoriedade agora, nesta primeira fase, é unicamente para empresas que têm mais de 250 trabalhadores
ou se é cumulativo, isto é, grande empresa que emprega mais de 250 pessoas, tem um volume de negócios anual superior a 50 milhões e balanço total anual superior a 43 milhões de euros. Não, é um dos três. É um dos Ok, três. obrigada. Basta ter um dos três que entra no critério. Ok, Ok? obrigada. Vamos então avançar. Pronto, para as outras empresas, portanto, para as pequenas e para as médias, a data está 1 de julho, também já se pergunta, então, mas se atrasou para as grandes 3 meses, também se vai atrasar para as outras 3 meses. Na verdade, o Estado não vê isto muito como um adiamento do prazo, o que vê é a possibilidade de haver um método alternativo para aquelas que não conseguirem cumprir. Portanto, eu não sei se este prazo de 1 de julho de 2021 se vai atrasar ou não. E depois para as microempresas, e que é algo também muito curioso, para as entidades de administração pública que tenham necessidade de emitir fatura, ok? Portanto, vejam que, do ponto de vista, enquanto receptor, o Estado apertou muito e pôs 18 de abril de 2019 e 18 de abril de 2020, eu sei porquê, porque pela questão da diretiva europeia. Já do ponto de vista da emissão, já foi bastante mais, digamos, relaxado em termos da data que está a obrigar as entidades públicas a emitirem a fatura. Portanto, as entidades públicas têm até 1 de janeiro de 2022 para estarem capacitadas para abrir, para emitir fatura eletrónica. Na prática, o que isto quer dizer que, a partir destas datas, não é possível as entidades públicas receberem faturas num formato diferente do definido pela norma europeia transposta para Portugal pelo transposta para Portugal e que, na verdade, é uma coisa que se chama CIUS-PT, ou seja, se as coisas correrem como é suposto, não se pode, não há outra forma de fazer chegar faturas à administração pública como além desta do CIUS-PT. É um bocadinho, quem está-me a ouvir participou na parte dos contratos públicos, é a mesma coisa. A determinada altura não era possível apresentar propostas para concursos públicos ou para ajustes diretos, se assim a entidade gigante o entendesse, a não ser numa plataforma eletrónica de contratação. Portanto, se eu quisesse continuar a enviar como enviava antes, que era chegar lá, entregar o papel com a carta, não sei o quê, não podia fazer. E na fatura vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu não vou conseguir chegar lá e entregar um papel, ou não vou conseguir chegar e enviar um PDF, porque simplesmente não vai ser aceito e, portanto, esse ato passa a ser nulo e, portanto, não carece de valor legal, não tem valor legal e, portanto, todas as empresas que queiram continuar a trabalhar com o Estado têm mesmo que estar capacitadas para enviar fatura em formato eletrónico neste standard do Estado, ok? Já agora, Miguel, há aqui uma questão pertinente que é se para estes efeitos as associações e fundações são equiparadas a empresas? Isso é uma boa pergunta. Reparem, eu disse há bocado a minha experiência, eu não sou especialista legal, o que eu tenho é a experiência do mercado e de trabalhar. De facto, essa pergunta não sei responder. Não Ok, sei então se responder. calhar podemos ir tentar investigar e depois partilhar mais tarde esta informação. Mas de qualquer maneira o que eu digo sempre muito é que as empresas devem ver a questão da faturação eletrónica como uma vantagem per si e não uma coisa que fazem porque são obrigados. Pronto, ser obrigado é se calhar aquele trigger que faz com que eu avance, não é? Mas de facto é um processo que tem em si tantas vantagens que, independentemente de ser obrigado ou não ser obrigado, de ser equiparado ou não ser equiparado, deve ser algo que devem considerar, porque é daqueles projetos cujo retorno de investimento é mais rápido. Okay? Muito bem, em termos de fatura eletrónica e de resíduos, portanto, cá está a diretiva que eu tinha falado há bocadinho, a diretiva 55 de 2014, que só 2 ou 3 palavras, não quero roubar muito tempo sobre a diretiva. A diretiva surgiu por uma questão de, como eu disse há bocado, por uma questão de concorrência, porque um dos principais fatores à concorrência entre empresas na relação com entidades públicas era a questão de uma empresa de um determinado país, não conseguir apresentar propostas noutro país, porque havia determinados entraves de negócio para que isso acontecesse. Um dos entraves eram as tais regras de faturação, ok? Por isso é que a Comissão Europeia definiu que através desta diretiva que na prática ia fazer com que fosse mais fácil cada empresa conseguir entregar faturas eletrónicas, porque apesar de diferentes países fazerem implementações específicas, portanto em Portugal o PT, em Espanha o Fatura é, portanto, e cada país tem uma implementação de acordo com as suas realidades, elas são todas baseadas num modelo técnico,
que é o modelo do UBL 2.1, e portanto é relativamente simples, estando uma empresa preparada para fazer CIUS-PT, conseguir também entregar em Espanha, ou entregar em Itália, ou entregar em França, ou entregar em qualquer país europeu que esteja um abrigo da diretiva europeia, ok? E, portanto, a diretiva foi muito clara na definição do conceito de faturação eletrónica. Portanto, disse desde logo que apenas os fecheiros automaticamente computados. E automaticamente computados têm quatro etapas. Têm que ser criados, têm que ser enviados, transmitidos e recebidos de forma eletrónica. Só esses é que se podem considerar uma fatura eletrónica. Ok? Portanto, uma pergunta que se faz muitas vezes, e que eu também respondo muitas vezes, é que um fecheiro em PDF ou uma imagem não pode ser classificada de fatura eletrónica no âmbito desta diretiva, ok? Por isso é que esta possibilidade de extensão de prazo para Portugal prevê isso, prevê que possa ser aceito um fecheiro PDF, portanto, porque ele, por norma, se tudo fosse sem adiamentos, o fecheiro PDF não seria aceito, ok? Pronto, e depois, como eu disse há bocado, existem três tipos de modelos técnicos de utilização, o BL, o EDIFACT e o CEFACT, mas na prática o que está a ser usado nos organismos públicos são todos os modelos, praticamente em todos os países, são modelos baseados no BL 2.1, o que de alguma forma facilita a empresas, que sejam empresas que façam negócios não só com Portugal, mas também com outros países, essa capacidade. Em razão há um ponto importante que a maior parte das vezes não é referido, portanto, quando se faz uma abordagem muito tecnológica a estes temas, isto não é referido, que é, as empresas devem ver isto como uma porta para poderem internacionalizar-se também em entidades públicas de outros países. Okay? Portanto, uma coisa que no passado era muito difícil, e nós também estudamos isso um bocadinho e vemos que ainda assim em Portugal existem algumas empresas, nomeadamente espanholas ou empresas multinacionais que têm, por exemplo, sede na Irlanda ou noutros, e que fazem negócio com entidades públicas portuguesas, ok? A implementação desta diretiva, e portanto ela já está neste momento totalmente disseminada em praticamente todos os países europeus, abre muito esta possibilidade de empresas de um Estado-membro fazerem negócios com entidades públicas de outro Estado-membro. Portanto, empresas que têm bastante trabalho desenvolvido com entidades públicas portuguesas. A facilidade com que podem fazer isto, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, ou em França, ou em qualquer país, obviamente depende sempre do tipo de serviços, este processo fica muito facilitado com a adoção deste tipo de soluções. Portanto, as empresas também devem pensar um bocadinho nisso, que é um ponto importante. Em termos de requisitos, portanto, como eu disse há bocado, a ESPAP foi a entidade que foi nomeada para emitir os requisitos técnicos, já estão emitidos, já sabemos tudo o que é que temos que fazer, para desenvolver instrumentos de apoio às entidades abrangidas, nomeadamente e exclusivamente às entidades públicas, portanto, a ESPAP não ajuda os fornecedores, ajuda as entidades públicas, e depois fornecer a solução para a recepção e processamento de faturas eletrónicas, que está, recepção e processamento, e não emissão, ok? Pronto, a ESPAP começou a trabalhar já há alguns anos nisto, eu ainda fiz parte da equipa que arrancou o projeto na ESPAP, começou-se a trabalhar no formato BL 2.1 e entretanto foi substituído pelo CIUS-PT e neste momento só existem projetos com base no CIUS-PT, portanto empresas que fizeram parte do piloto BL a determinada altura, durante até o final do ano têm que fazer a migração desse UBL para a norma CIUS-PT. Okay? A norma CIUS-PT, a diferença é que tem algumas coisas específicas da realidade portuguesa, ok? Portanto, implementou esses conceitos específicos da realidade portuguesa no UBL. E os campos são basicamente os campos todos que hoje já são obrigatórios que as empresas consigam enviar, ok? E, portanto, não há aqui nada de estranho, ok? Em termos das implementações, as coisas mais tradicionais, nós temos vindo a uma coisa que se chama período de faturação. Normalmente uma fatura tem uma data e não tem um período de faturação, tirando alguns tipologia de faturas, mas a maior parte de faturas tem uma data e, portanto, às vezes é uma dificuldade das empresas, mas que se consegue ultrapassar. Tudo o resto é relativamente pacífico. Todos nós sabemos também que faturas da administração pública têm um conjunto de campos que são obrigatórios para a administração pública, número de compromisso, cabimento, etc., que continuam a ser, apesar de não estar obrigado do ponto de vista da legislação fiscal, é obrigatório do ponto de vista do Código dos Contratos Públicos, ok? Em termos vou acelerar um bocadinho, estou aqui a ficar sem tempo, em termos de ponto de situação da implementação,
Portanto, neste momento o CIUSPT já está publicado desde setembro do ano passado, portanto já tem mais de um ano, foi substituído o Belas 1, portanto eu diria que já não há grandes novidades. Às vezes as empresas perguntam, então, mas já posso começar e não vai mudar nada, está tudo estável, está tudo perfeitamente estável, ok? Existe neste momento já 1.166 entidades de administração pública que já estão capacitadas através da ESPAP para receber faturas eletrónicas dos seus fornecedores, ok? Esta lista é uma lista pública, podem visualizar no site da ESPAP, na área da faturação eletrónica, e também a lista global de entidades vinculadas está disponível no site da ESPAP, portanto são aquelas entidades que vão gradualmente aderir à fatura eletrónica e, portanto, o meu alerta às empresas é que rapidamente vejam se os seus clientes públicos estão numa destas listas. Se estiverem na primeira lista, podem ficar, e se não estiverem preparados para a fatura eletrónica, as empresas podem ficar um bocadinho mais preocupadas, porque é normal que esses seus clientes exijam faturação eletrónica. Se estiverem na outra lista, significa que ao longo do tempo vão aderir à fatura eletrónica e, portanto, se calhar não estão tão pressionados, mas acho que têm que avançar rapidamente, ok? E, obviamente, isto, falando aqui um exemplo do que aconteceu noutros países, quando o Estado entra nisto em força, isto depois estende-se ao mercado em geral, ok? Prevê-se que a fatura eletrónica se estenda de forma faseada, entre 1 ou 2 anos, ao mercado privado. Sabemos que há setores do mercado privado, como por exemplo o retalho, onde a fatura eletrónica está completamente disseminada, portanto estamos a falar de taxas de adoção perto dos 90%, em alguns casos até mais. Há outros setores em que a fatura eletrónica está um bocadinho menos disseminada, ok? Mas seguramente irá ficar disseminada num prazo de 1 ou 2 anos. Como implementar? Portanto, em termos de implementação, a própria ESPAP tem um conjunto, tem 5 passos para fazer a implementação, portanto não é uma coisa de eu chegar, às vezes perguntam, mas é só mandar um fecheiro? Não é só mandar um PDF por mail? Já vimos PDF, não é só mandar um fecheiro, não é só mandar um fecheiro. Há um conjunto de passos, uns passos mais burocráticos, uns passos mais técnicos para conseguir-se fazer a implementação, portanto não é uma coisa que nós digamos que está feito de um dia para o outro. A nossa experiência, existe aqui atividades de implementação, existem atividades que o prestador de serviço, seja a Pagero, seja outra, e a ESPAP tem que fazer, e depois existem atividades do próprio cliente, que às vezes são essas que demoram mais, que faz com que um projeto desta tipologia demore entre cerca de 6 a 10 semanas, ok? Portanto, não é uma coisa que eu começo hoje e está feita. Daí também há o alerta que a Andrea fez, que é importante que quem ainda não começou, quem ainda não tem escolhido um parceiro, que comece a fazer rapidamente, porque depois não é estalando os dedos que o processo vai ficar a funcionar, ok? Do ponto de vista de sugestão, que era a sugestão que eu tinha dado, isto é, por exemplo, como funciona a Pagero, é que as empresas não se preparem só para enviar para o Estado. Isso sim é que é um grande erro. Uma empresa que se prepara só para enviar fatura eletrónica para o Estado está a perder uma oportunidade de digitalizar os seus processos com os seus clientes. E claramente nesta era do pós-pandemia, este vai ser o novo standard, ou seja, as empresas não querem mais receber papel, os processos de negócio não vão ficar como era antes, nós já percebemos isso. E, portanto, aproveitem esta oportunidade. Provavelmente é o mesmo custo, ou se for, é um pouco mais de custo para implementar e para terem a vossa empresa preparada para trocar faturas eletrónicas com todos os vossos clientes. Mesmo que não o façam agora, estejam preparados para o fazer, ok? E outro ponto importante que é, pensem muito nesta questão internacional. Portanto, está claro que cada vez mais o mundo é global, nós já sabemos isso e, portanto, não deixem de preparar as vossas empresas para, caso exista essa possibilidade do ponto de vista comercial, vocês do ponto de vista de sistemas e do ponto de vista de processos administrativos, como é a fatura, estarem preparados para dar esse passo. Também acho que é um ponto importante. Do nosso lado, portanto, nós temos duas soluções, portanto, nós apesar, infelizmente o mercado obriga-nos a fazer isto, apesar de eu dizer muito, não façam só coisas a pensar na faturação eletrónica com o Estado, façam umas coisas globais. Nós, na verdade, temos as duas soluções, temos a possibilidade de fazer ligações só ao Estado, e se fizermos essa ligação só ao Estado, o processo é até um bocadinho mais rápido e nós em 4 semanas conseguimos estar já prontos para passar a produção. Se quisermos fazer uma ligação global à rede da Pagero, que funciona para o Estado e funciona também para as restantes empresas, então aí sim são as tais 6, 8 semanas que eu tinha falado anteriormente, ok? E esta solução é uma solução, a decisão entre uma solução e outra é uma decisão vossa, ok? Nós temos as duas soluções, outros fornecedores no mercado também têm diferentes tipologias de soluções, mas o meu conselho é que
ponderem mesmo deixar a empresa preparada, e é um assunto que fica resolvido e não tem que voltar a este. Deixar a empresa preparada para um processo global de faturação eletrónica. Acho que é o ponto importante. Muito bem, pronto, eu quis acabar assim um bocadinho antes para vos dar aqui um tempo para questões. Não sei, Andreia, se tem muitas questões. Eu tinha aqui algumas, mas se calhar, porque se não houvesse questões, eu normalmente sou como aqueles maluquinhos, gosto de fazer questões a si próprio e depois dar a resposta, mas tendo questões, se calhar passávamos já para as questões. Claro que sim. Então, pergunta, pode um fornecedor impor que quer fatura eletrónica antes do prazo, como critério de seleção de fornecedores? Um fornecedor, se calhar a questão é a entidade pública e não fornecedor. Pode uma entidade, pois, mas a pergunta deve ser, pode uma entidade pública, quando está a escolher um fornecedor, quando está a fazer um caderno de encargos, pôr como critério de avaliação de propostas se a faturação eletrónica antes do prazo? Diria que sim. Diria que sim, mas é uma questão muito reduzida. Quer dizer, diria que sim, atenção. Diria que sim, mas há aqui um ponto que tem a ver com a questão da obrigatoriedade, não é? A determinada altura vai ser obrigatório para todos. Há aqui um hiato de tempo, que na prática é o ano 2021, que é obrigatório para uns e não é obrigatório para outros. Portanto, não sei se seria muito ético fazer isso, mas na prática eu diria que é possível. Ok. É possível assinar uma fatura com um programa como, por exemplo, o Adobe Sign? Não, em Portugal e a ligação e o modelo de troca de faturas eletrónicas com a ESPAP não tem nada a ver com a assinatura. Isso é um dos enganos, é um dos enganos que existem. Isso mais uma vez vai muito àquilo que é a questão dos PDFs, não é? Portanto, nós hoje, muitas empresas acham que têm faturas eletrónicas porque enviam faturas por e-mail em PDF ou porque enviam um PDF assinado e, portanto, PDF assinado, alguns no sítio diz que tem a mesma validade que um documento em papel e, portanto, o PDF assinado é legal. Quando estamos a falar de fatura de administração pública, isto não tem nada a ver com ser um PDF assinado ou não ser assinado. Aliás, digo-vos que a fatura eletrónica de administração pública não precisa sequer de ser assinada. Okay? A lei prevê um conjunto de formas de envio de faturas. De facto, um é assinatura, outro é um selo temporal e outro é um acordo tipo EDI, e a ESPAP escolheu o acordo tipo EDI, ou seja, na prática, antes da entrada em produção de um determinado fornecedor, há sempre a assinatura, entre aspas, de um contrato entre esse fornecedor e a ESPAP para garantir que a troca de documentos eletrónicos está ao abrigo desse contrato, que faz com que não seja possível, seja necessário assinar os documentos. Portanto, a resposta é não, porque isso não chega. Pode ter o Adobe, pode assinar, mas se o resto não tiver feito, não pode fazer. E, aliás, se o resto está feito, não é necessário assinar as faturas com nenhum programa. Nuno pergunta se vamos disponibilizar estes slides. Sim, quando terminar aqui o webinar, eu irei enviar um e-mail para todos com a apresentação. Entretanto, a Ana Rita questiona se o software de faturação também tem que estar preparado para cumprir estes requisitos. Eu acho que é uma das perguntas que eu tenho aqui. Pronto, é esta. Ok, na prática é essa. O meu RP já emite faturas em formato CIUSPT. Isto é suficiente. Ou seja, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que há alguns RPs, não sei se é a grande maioria, mas se calhar os mais conhecidos no mercado, prepararam os seus sistemas para, assim como emitem faturas no formato, sei lá, SAFT, por exemplo, assim como estão preparados para emitir uma fatura no formato SAFT, também passam a estar preparados para emitir uma fatura no formato CIUSPT. Só que isso não é suficiente. Ou seja, eu só emiti uma fatura em formato CIUSPT, eu tenho uma fatura em formato CIUSPT na minha posse, mas não consigo fazê-la chegar a nenhum lado. Portanto, é bom que o RP faça isso, significa que já fez uma parte do trabalho, ótimo, ok? Mas é apenas um dos passos do projeto para a integração das faturas com entidades públicas. Portanto, além disso, além da construção do formato, existe também a necessidade de criação de canal de comunicação com o destinatário, no caso com a ESPAP, mas também um ponto muito importante, e as empresas têm que estar preparadas para isto, que é o processamento das respostas às faturas enviadas, ou seja, nós não vamos passar de um processo em papel para um processo eletrónico, o processo é exatamente o mesmo que é o papel, que eu enviava a fatura e ficava à espera que o dinheiro me caísse na conta 30, 60 ou 90 dias depois. Não é o que se pretende. O que se pretende é que o processo seja integrado e que as empresas consigam tirar muito mais informação deste processo. Portanto, só ter a fatura em formato CIUSPT não serve de nada. Ok. Temos aqui uma questão do José Carlos, que diz que a Universidade do Porto estava a comunicar que o prazo para todas as empresas seria 1 de janeiro. Pergunta se a Universidade se terá entendido mal a legislação. Não, quer dizer,
eu já vi diferentes abordagens. Já vi essas abordagens mais radicais, que é querem fazer tudo antes do tempo, vi abordagens ao contrário, que é, apesar de estarem obrigadas, não aceitam essa obrigação e não fazem. Portanto, na prática, a lei é clara, claríssima. Decreto-Lei 122 de 2018, estão lá os prazos, aliás, vão ao site da ESPAP, no site da ESPAP estão de forma gráfica os prazos. Se algum organismo público quer antecipar os prazos, quer dizer, também não há aqui grande problema do querer fazer. A questão é que os fornecedores devem falar, se não estiverem preparados, devem falar e tentar que alterem esse processo, mas quer dizer, na prática hoje eu acho também, às vezes sou um bocadinho crítico, eu durante um tempo fui muito crítico das entidades públicas e agora já sou menos crítico das entidades públicas, porque já começam a estar preparados com a grande ajuda da ESPAP, já sou um bocadinho mais crítico dos fornecedores portugueses que deixam tudo para a última, já sabem que isto vai ser obrigatório, se é no dia 1, se é no dia 31, se é no dia... Quando for, há um dia que vai ser obrigatório, isso não há dúvida. E adiam ao máximo esta decisão. Eu sei que as empresas têm a sua gestão, têm os seus problemas, agora esta questão da pandemia vem-nos aqui complicar um bocadinho as coisas, mas quer dizer, é um investimento que vão ter que fazer mais tarde ou mais cedo. Portanto, se é assim, melhor mais cedo que mais tarde. Ok, bem. Vamos tentar aqui ter umas respostas telegráficas, porque são muitas. Muitas. Então, é possível partilhar custos indicativos de adesão à faturação eletrónica? Sim, são 3 custos na prática, portanto, todas as empresas têm 3 custos. É um custo de setup, portanto, o custo da adesão, pago uma vez, um custo mensal ou anual, que é pago mensalmente ou anualmente, e um custo de transação. No caso da Pagero, nós neste momento estamos com uma campanha muito forte em Portugal, em que o custo de ativação é zero, portanto não existe, portanto o custo de setup não existe, e é feito através de uma mensalidade de 125 euros e um custo de transação de 30 cêntimos para conseguir, para usar a nossa solução. Ok? Portanto, para ter uma ideia. Os nossos estudos dizem que é mais barato do que fazer faturas em papel, mas pronto, estes são os números. A Manuel pergunta se as faturas eletrónicas XML também não precisam de assinatura. Para fazer com a ESPAP? Não, nenhuma. Para a ESPAP só uma forma, CIUS PT e a cor tipo EDI. Certo. Portanto, CIUS PT é o formato, é um XML. O XML é uma coisa muito vaga. É uma estrutura XML, um tipo de ficheiro XML, mas com uma interpretação específica CIUS PT. Portanto, com a ESPAP é CIUS PT e acordo tipo EDI, que tem que ser assinado antes de entrar em produção. Pelo menos hoje é assim. Se daqui a um tempo vai ser diferente, não sabemos. Hoje tem que ser assim. Existem estándares para faturação eletrónica entre empresas do setor privado, entre B2B? Existem muitos standards, portanto, e quando existem muitos standards, não há um standard, existem muitos standards. Existe o standard Edifact, por exemplo, existe o Cefact, é um que eu falei atrás, existe o standard da GS1, por exemplo, portanto, existe um conjunto de standards, mas na prática depois o que acontece é que cada receptor quer impor o seu standard ao emissor da fatura, ok? Daí a vantagem de empresas como a Pagero, que na prática o que acontece é que vocês ligam-se uma vez com a Pagero, portanto fazem um formato de vocês para a Pagero e pode ser o CIS para ti, e a partir deste momento vocês podem oferecer a todos os vossos clientes qualquer formato, porque nós do lado da Pagero temos todos. Ok. A Cristina pergunta porque é que os fornecedores necessitam de estar registados no portal da ESPAP e qual o papel da ESPAP como intermediário entre as empresas e o parceiro informático que selecionamos para fazer a faturação eletrónica. Portanto, a ESPAP foi, digamos assim, o acelerador que o Estado escolheu para ajudar as entidades públicas nesse processo. Portanto, vocês são fornecedores do Estado, escolhem um parceiro tecnológico. O Estado escolheu a ESPAP como seu parceiro tecnológico. Portanto, o papel é desse parceiro tecnológico, é com a ESPAP que vocês fazem todo o processo. E depois, e não com a entidade pública. Depois a entidade pública, quando tiver feito, vai receber aquilo no ERP deles. Okay? A analogia esta é correta, é a ESPAP é o parceiro tecnológico escolhido pelo Estado para implementar a fatura eletrónica. Ok, obrigada. Fatura, papel e eletrónica vão poder coexistir? Não. Não vão poder coexistir. Segundo a lei, não vão poder coexistir. Portanto, o que a lei dizia já era que 2 de janeiro já não se aceitava faturas, não fosse naquele formato. Agora, segundo a lei, agora se me pergunta, será que é isso mesmo que vai acontecer? Eu não sei. Se calhar não, mas já a determinada altura que já não vai ser possível fatura em papel. Ok. A Pagero tem alguma parceria com o RP PHC? Nós trabalhamos com todos os RPs,
ok? O PHC é um dos grandes mercados, mas existem outros, nós trabalhamos com todos, ok? E os RPs, a grande maioria deles, foram um bocadinho agnósticos de parcerias, ou seja, na prática estão preparados para fazer, no caso da PHC, é simples, eles fazem CIOs PT e, portanto, nós recebemos CIOs PT do PHC e fazemos o trabalho que temos que fazer. Ok. Uma empresa diz que tem um RP, o que é que precisa de fazer para avançar com a fatura eletrónica? Portanto, na prática tem que conseguir exportar um ficheiro desse RP num formato ou CIOS-PT, ou pelo menos com a informação necessária para o CIOS-PT, mas aí depois já carece de alguma ajuda mais especializada. Portanto, nós no caso, nós na Pagera ajudamos as empresas que queiram, nós até recebemos formatos dos ficheiros, dos RPs que existem no mercado e conseguimos analisar e dizer se a informação que está nesse ficheiro chega ou não chega para se gerar o formato CIOS-PT. Portanto, na prática a resposta é contactem a Pagera, contactem-me a mim e nós podemos fazer esse trabalho. Ok. A Ana pergunta se a faturação eletrónica, não, afirma que a faturação eletrónica tem que ser aceita por ambas as partes. Como se gera a parte fiscal com o CCP? Então, lá está, quando se faz o acordo tipo EDI, não é? Com a ESPAP, portanto, o Estado delegou na ESPAP esse trabalho. Portanto, a ESPAP fala em nome das entidades públicas. E, portanto, fala em nome das entidades públicas, quando o fornecedor assina o acordo tipo EDI com a ESPAP, na prática está a assinar o acordo tipo EDI com todas as entidades que estão ligadas à ESPAP. Ok? E, portanto, em termos de CCP está tratado. Portanto, ao abrigo daquele acordo, o que se diz é que a relação comercial entre esta empresa e as empresas todas estão ligadas à ESPAP, que é uma lista que está presente e está constantemente atualizada, é feita através da faturação eletrónica. Está feito. O CCP já prevê fatura eletrónica já desde 2008. Depois, a fatura eletrónica para entidades públicas não tem que ter assinatura digital qualificada? Não. Através da ESPAP, não. Se o cliente público não estiver preparado para receber a fatura eletrónica via EDI em tempo útil, podemos assumir que o envio via e-mail da fatura eletrónica no formato CIUS-PT permite ao fornecedor cumprir a lei? É uma boa pergunta, mas reparem, a questão do cumprimento do fornecedor é o fornecedor estar preparado para o fazer. Enviar a fatura em CIUS-PT. Se o receptor não está preparado para receber, quem está em cumprimento é o receptor, não o emissor. Portanto, o envio em formato CIUS-PT, provavelmente, se ele não está preparado para receber, também não vai estar preparado para receber o CIUS-PT. Não sei se vocês já olharam para o CIUS-PT, aquilo é um bocadinho intragável. Portanto, se calhar a minha sugestão, fazendo minhas as palavras do secretário de Estado, é que continuem a enviar a fatura por e-mail em PDF até o vosso cliente estar preparado para receber em CIUS-PT. Ok. Não faz sentido enviar e-mail CIUS-PT porque provavelmente vai-se perder. E depois o pior é para o emissor que depois não recebe. Depois, o Rui Correia pergunta se poderá explicar com mais detalhe o processo de implementação B2G para se perceber melhor as etapas e a razão da demora na implementação. O tempo já não é muito, mas eu posso explicar. Portanto, na prática, são estas 5 etapas. Primeiro, vocês têm que ir à SPAP e dizer: eu quero fazer fatura eletrónica com o Estado. Primeiro passo. É um formulário que têm que preencher, em que têm que informar imensas coisas. Quem é que são os vossos clientes, quantas faturas fazem com cada cliente, que tipo de documentos fazem, se fazem só faturas ou se fazem também notas de crédito, com que periodicidade fazem faturas, se é todos os dias, todas as semanas. Portanto, é um conjunto de informação que só obter essa informação internamente da empresa demora tempo. Portanto, se vocês ainda não fizeram, eu sugiro que vocês o façam. É fácil, é barato, não é? Só não dá milhões, mas pronto, mas é fácil, é barato. Vocês vão ao site da ESPAP, veem essa informação, eles têm um PDF com a informação que necessitam, vocês comecem já internamente a executar isto. E depois é uma questão de disponibilidade da própria ESPAP para fazer o teste. Porque depois tem que fazer análise do fecheiro, tem que fazer se o fecheiro funcionou bem, tem que se testar, e obviamente nos testes há muitos testes que não passam a primeira vez e portanto há aqui algum tempo para trás e para a frente, ok? E só depois de estar ok é que se faz então o pedido de passagem à produção, que ainda assim não é automático, porque depois vai-se ter que validar do lado dos organismos públicos se a fatura chegou bem, vocês vão durante um tempo vão ter aqui um paralelo, e há bocado havia essa pergunta, vão ter aqui um paralelo em que vão continuar a fazer como faziam antes e fazer a fatura eletrónica para ver se os resultados são iguais. Ok? E portanto há esse trabalho. E só depois disso é que há então a validação e o plano de passagem à produção. Portanto, dizem, ok, estão prontos para entrar, vamos entrar à produção no dia X, à frente, e só entram depois de assinarem o tal acordo
o tal acordo EDI entre a vossa empresa e a solução FAP, que é a solução de fatura de administração pública gerida pela ESPAP. Só é que está concluída. Ok? Estes são os 5 passos. Demora um tempo porque não é um processo tão simples como parece à partida. Ok? Portanto, os tempos eu tenho aqui, depois a Andrea vai partilhar esta apresentação, portanto estamos a falar mais ou menos destes tempos com estas etapas. Ok, obrigada, Miguel. Bem, temos imensas questões e eu vou tentar selecionar algumas para ver se conseguimos encerrar aqui o webinar dentro do prazo e eventualmente outras que possam ter, com certeza que poderão contactar diretamente o Miguel e ele terá todo o gosto em vos esclarecer. Portanto, temos aqui uma que pergunta: para ser considerada uma fatura eletrónica, deverá o documento PDF ser assinado digitalmente através de um certificado digital qualificado emitido por entidade certificadora ou através de protocolo EDI? Protocolo, portanto, se estivermos a falar de fatura eletrónica na instituição pública, o âmbito do nosso webinar hoje tem que ser CIUS-PT, não esqueça o PDF não é aceito, tem que ser CIUS-PT e acordo tipo EDI, não é preciso assinatura. Ok. Existem diferenças entre selo temporal e selo eletrónico para a faturação eletrónica? Existem coisas diferentes, mas, mais uma vez, no âmbito disto que estamos a falar, esqueçam. Existem as 3 formas de dar validade a uma fatura eletrónica. Assinatura digital, selo temporal, mas é um selo específico, porque é como se fosse um certificado digital temporal, ok? Digamos assim, portanto não é os selos habituais que vocês estão habituados nas plataformas de contratação pública, não sei se a pergunta era essa. E depois uma terceira forma que é o acordo tipo EDI. No caso da ESPAP é só uma, acordo tipo EDI. Não há certificados, não há selos. Eu acho que a experiência do Estado com os selos temporais e com os operadores das plataformas, que todos sabemos, os assustou tanto que eles disseram, nem queremos ouvir falar de selos. Portanto, é acordo tipo EDI. Assinam um documento entre vocês e a ESPAP e a partir desse momento podem fazer faturação eletrónica com um fecheiro que não tem que ser assinado. Ok. Miguel, temos aqui algumas questões mais, eu diria, que se calhar implica da sua parte uma maior análise, nomeadamente uma cotação específica para integração com a RP SAP, portanto, se calhar aquilo que eu vou aqui propor é eu, a seguir a este webinar, vou partilhar os seus contactos com todos os participantes, está bem? Sim. E para eles poderem Eu acho que tenho aqui, diretamente uma cotação. Exato, se sim, puder partilhar. eu tenho aqui os meus contactos, tenho aqui o meu e-mail. O e-mail é sempre mais fácil. Tenho o meu e-mail, mandem-me e-mail, estão já à vontade, e se não estiver neste webinar, e eu responderei tão rápido quanto possível. Claro. E, bem, temos imensas questões, sinceramente. Sim, se calhar, eu acho que em vez de estarmos a responder aqui a todas estas questões, que será impossível, talvez aquelas questões que o Miguel selecionou, se quiser passar mais uma ou duas, porque pode ser Sim, que algumas dessas façam sentido aqui para a plateia. sim, então, é claramente o prazo, que eu também já falei antes, não é? Quer dizer, toda a gente diz, mas outra vez, este prazo mudou outra vez, mas isto é definitivo, não vai ser mais alterações. Sim, eu não posso responder, não é? Quando me fazem esta questão eu não posso responder. O que eu sei é que isto vem de uma diretiva europeia e portanto, a diretiva europeia é clara que isto tem que ser implementado. Também sabemos que em Portugal há muitas diretivas europeias que já devem ser implementadas há muito tempo e não foram, e Portugal até já chegou a ser multado em alguns tipos de coisas. A minha resposta é sempre uma resposta um bocadinho mais didática, que é, não vejam isto como uma obrigatoriedade, não vejam isto só como uma obrigatoriedade, vejam isto como uma coisa boa para as vossas empresas, e como mais tarde ou mais cedo vão ter que fazer, é melhor fazer mais cedo do que fazer mais tarde. Okay? Esta é a minha resposta sempre em modo didático. Portanto, eu não, obviamente não posso garantir se o prazo vai ser adiado ou não. Okay? Pronto, o outro é a questão do RP, que já falámos, que eu já expliquei. E um terceiro, também acho que já foi mais do que falar, a questão das faturas em PDF por e-mail. Apesar de uma fatura em PDF por e-mail, se o PDF for assinado, poder ser considerado uma fatura eletrónica, neste âmbito, no âmbito da administração pública, da ESPAP, não é aceito. Portanto, tem mesmo que ser o formato estruturado CIUS-PT e o acordo tipo EDI. Não há outra hipótese. Obrigada, Miguel. Só aqui uma última questão, porque há vários participantes que a colocaram exatamente a mesma. Se a emissão de fatura eletrónica implica a comunicação em tempo real para a AT no formato SAFT? Não. Não implica. Não está em sítio nenhum escrito isso. Vocês podem fazer uma fatura eletrónica e enviar. Aliás, não há ligação, que é uma coisa um bocadinho estranha, principalmente para
para quem trabalha, por exemplo, nos colegas na Suécia, eles baralham muito a questão do SAFT e a questão da fatura eletrónica de gestão pública. São coisas completamente diferentes. Aliás, as Ministério das Finanças chamava de fatura eletrónica uma coisa que era a comunicação eletrónica dos dados da fatura e de alguns dados, só dos relevantes para efeitos de IVA. E, portanto, não há qualquer tipo de ligação. Vocês podem fazer fatura eletrónica à administração pública neste formato e continuem a enviar o SAFT no final do mês ou no início do mês seguinte, como enviam este. Não há uma coisa não obriga a outra. Miguel, acho que então vamos fechar aqui o nosso webinar. Parece-me, daquilo que me apercebi, pela quantidade de questões e de dúvidas que as pessoas colocam, que realmente é um tema que ainda carece de mais esclarecimentos, não é? De mais orientações. Existem imensas dúvidas e muito diversas. Da minha parte, resta-me agradecer-lhe, muito obrigada. Agradecer também aqui aos participantes que se mantiveram. Eu posso dizer que acho que nunca tive nenhum webinar onde a audiência esteve sempre no máximo, ou seja, não houve picos, portanto quer dizer que as pessoas estavam exatamente muito atentas. Muito obrigada a todos e também muito obrigada pela vossa dinâmica de participação. Tal como eu referi há pouco, vamos já de seguida disponibilizar a apresentação que foi efetuada pelo Miguel por e-mail, eu vou fazê-lo pessoalmente, e também para recordar que iremos partilhar amanhã no canal do YouTube da Câmara de Comércio, portanto, esta gravação deste webinar de hoje. Portanto, se tiverem dúvidas e se quiserem voltar a revisitar alguma informação, também poderão fazê-lo diretamente no YouTube. E, Miguel, mais uma vez, muito obrigada e espero que nos encontremos em breve, se calhar, para uma nova maratona de questões, não é? Contem comigo, portanto, tem aqui o meu e-mail, também podem mandar um e-mail diretamente, sem problema, ou através da Andreia, se houver essa necessidade, no que eu puder ajudar, contem comigo. Ok, muito obrigada, Miguel, mais uma vez, muito obrigada e um resto de boa tarde para todos. Adeus, boa tarde, obrigada. Obrigado a todos.